Coloque aí sua Bíblia em Jó 1, versículo 1, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala. Essa palavra é tua. Essas pessoas precisam te ouvir. Nos ensina com a fé de Jó, com a paciência de Jó, com a confiança que Jó teve. Que essa história deixe lições para nós. Abençoe, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê esse entendimento claro. Nos dê ouvidos para te ouvir. Não deixe essas palavras voltarem vazias, mas que caiam num coração aberto, sincero, para trazer frutos. Em nome de Jesus, fala conosco. Se você crê que Deus vai falar com você, diga amém. Amém, graças a Deus. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos aonde? Os do Oriente. Olha para mim agora, por favor, deixa a Bíblia aberta. Hoje nós vamos aprender com Jó, um homem que era o maior do Oriente, que tinha muito, um homem que tinha sucesso, que venceu, tinha uma família, tinha saúde, tinha dinheiro, tinha bens e tinha fé em Deus. Olha o que aconteceu com ele da noite para o dia e por que aconteceu. Versículo 6 diz assim, 6: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear. Onde é que o diabo estava? Rodeando a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Olha para mim, por favor. Mantenha a Bíblia aberta, mas preste atenção. Quando Deus falou de Jó, Deus não falou: olha quantos camelos ele tem, quantos bois ele tem. Não. Deus falou assim: ó, observaste o meu servo Jó? Ele é íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. O diabo disse: ele não serve ao Senhor em vão. Olha como o diabo já tinha observado Jó. Quando Deus perguntou onde é que ele estava, de onde ele tinha vindo, ele disse: de passear sobre a terra. Nós estamos na terra aonde estão os demônios também. Nós vivemos numa terra aonde os demônios vivem também. Nós não vemos os demônios, eles são espíritos, mas eles estão na terra. E você tem visto coisas que não tem explicação, a não ser que foi o diabo que fez. Sim ou não? Tem coisas que não tem como você negar que foi uma ação diabólica para acontecer o que aconteceu. Aí no versículo 9 ele diz assim, versículo 10 diz assim, ele diz que Jó não temia Deus em vão. Agora olha o versículo 10: porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Olha para mim, por favor. O diabo já tinha visto que Deus guardava Jó, que Deus cercava Jó.
que tudo de Jó era protegido, família, bens, a vida de Jó, o diabo já tinha observado. O diabo não tinha tocado em Jó, porque Deus protegia. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, porque vivemos num mundo onde o mal está, vivemos num mundo onde as pessoas estão vivendo manifestadas, muitas delas. Nós vivemos num mundo onde a inveja é forte, onde o olho grande é forte, onde as pessoas querem derrubar as outras. Mas quando você tem proteção, o diabo vê. Ele diz: o Senhor cerca Jó, o Senhor protege tudo que é dele. Em outras palavras, eu já estive de olho nele, mas eu vi que ele era guardado. Ele não é só guardado não, ele não é só protegido não, tem mais. Olha o que ele diz na parte B do versículo 10: a obra de suas mãos, o que? Abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Olha para mim, o diabo sabia que Deus abençoava o trabalho das mãos de Jó. Quando Deus abençoa o trabalho das mãos de alguém, esse trabalho cresce, multiplica, prospera. Quando o diabo amarra o trabalho das mãos de uma pessoa, a coisa não anda, a coisa não vai, a coisa fica amarrada, travada, não multiplica, diminui. É fácil ver quando Deus está abençoando, e é fácil ver quando o diabo está amarrando, atrapalhando, impedindo de ter sucesso, progresso. Deu para você entender? O diabo disse: o Senhor protege ele, o Senhor abençoa ele, o trabalho das mãos dele tem desenvolvimento, porque o Senhor abençoa. Quando Deus abençoa, pode todo mundo estar contra, cresce. Quando Deus abençoa, pode ter muita inveja, pode ser um lugar muito pesado, pode ter concorrentes desonestos, pode ter o que for. Se Deus abençoa, tem crescimento. E que Deus te abençoe. Aí ele continua dizendo assim, ó, olha o que o diabo disse, versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não que blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da onde? Da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e fez o quê? Blasfemou? Reclamou? O que é que ele fez? Adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus o que? Faltou algum. Eu vou continuar, olha para mim por favor. Eu não conheço nenhum ser humano que sofreu mais do que Jó. É difícil enterrar os pais, eu enterrei meu pai. Mais difícil seria para o meu pai me enterrar.
E Jó enterrou os filhos. Foi duro. Jó não viu as coisas indo embora devagar, não. Jó viu a vida desmoronar. De uma hora para outra desabou tudo. Você sabe o que é desabar tudo? Que você constrói em anos e você vê indo embora em dias. Jó viu chegar o dia de tudo desabar, de tudo desmoronar. Jó viu os bens indo embora, Jó viu a família indo embora. Mas a reação dele foi tão forte que ele não pecou com as palavras dele. As nossas palavras podem nos afastar de Deus, como as nossas palavras podem nos abençoar. Ele disse: nu vim ao mundo, nu vou voltar. Deus tomou, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Cuidado com abrir da sua boca quando você está enfrentando um momento que você não está entendendo, para você não falar besteira e se afastar de Deus. Nós pecamos também no falar, e temos que pensar antes de falar. Cuidado, eu não sei se o que você tem falado tem alegrado a Deus ou entristecido a Deus. Eu não sei se o que você tem falado tem alegrado o diabo ou entristecido o diabo. Jesus falou para a mulher cananeia: pelas suas palavras os demônios saíram da sua filha. Palavras. Tem palavras que tiram demônios, tem palavras que nos abençoam, tem palavras que alegram Deus, tem palavras que alegram o diabo. Vigie com abrir da sua boca. É difícil perder? Mas não podemos perder a nossa fé, não podemos nos perder com as nossas perdas. Eu não sei o que você já perdeu, mas Jó perdeu muito, muito. Não foi pouco não, ele foi tendo uma perda atrás da outra, uma má notícia atrás da outra, chegava uma e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, mas ele não pecou. E o diabo voltou à presença de Deus. No capítulo 2, no versículo 1 diz assim: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Novamente Deus falou, e disse o Senhor a Satanás: observastes quem? O meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua o quê? Sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, porém guarda o que? Sua vida. Em outras palavras, pode tocar na saúde, mas não mate ele. Aí diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então a mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa quem? A Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com quê? Os seus lábios. Olha para mim agora, entenda isso. Até então o mal tinha tocado nos bens e na família. Quando o mal voltou à presença de Deus, Deus humilhou o diabo. Eu não sei o que Deus pode falar de você para o diabo, mas de Jó ele falou: homem íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal e guarda a sua sinceridade. O diabo viu que o tudo de Jó
não eram os bens de Jó, era Deus. Porque você pode ter perdido tudo materialmente falando, se você não perdeu sua fé em Deus, você não perdeu tudo, porque o seu tudo é Deus, e Ele vai te ajudar a ter melhor do que você perdeu. Entenda isso, por favor. Não foi fácil para Jó. O diabo voltou lá, e Deus humilhou o diabo, dizendo o seguinte: ele não deixou as perdas atingir a fé dele. Lembra que Paulo falou que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem espada, nem fome pode nos separar de Deus? Jó é uma prova disso, porque nada separou ele de Deus, nada. Ele não perdeu a fé em Deus, só que a situação estava falando com Jó, a mulher estava falando com Jó, o diabo estava falando com Jó, mas Jó ignorou todas as vozes para ouvir só a voz de Deus. Mas escute isso, por favor. Tem momentos que o diabo usa tudo, e tem momentos que o diabo usa todos. O diabo usou até a mulher de Jó, mas ele não deixou influenciar na fé dele. Mulher, não empreste sua boca ao diabo. Não tem palavra mais forte na vida do seu marido do que a sua. O peso da sua palavra é tão forte que se você não tiver o que falar para ele, fique calada, é melhor para ele, porque pesa muito. Quando uma mulher é usada por Deus, o marido pode estar enfrentando os piores momentos. Quando ela fala, fortalece ele. Ela sabe o peso da voz dela. Quando ela é de Deus, ela sabe o quanto faz bem abrir a boca e ter palavra de fé para abençoar o marido, e o quanto faz mal abrir a boca e falar o que não deve. Você está do lado do seu marido, vocês dois são um, então abra a boca para abençoar. A mulher de Jó abriu a boca para abalar a fé dele, e ele não aceitou. Agora a situação falava, o diabo falava, a mulher falava. Os amigos de Jó chegaram, por um tempo ficaram calados durante 7 dias, achando que Jó era um coitado, achando que Jó não ia se levantar mais, achando que Jó já estava morto, mas ainda tinha vida ali, ainda tinha plano de Deus ali, e ainda tem plano de Deus para você. Tem situações que parecem que não tem como nós resolvermos, tem situações que parece que nós nunca vamos sair delas, mas com Deus a gente sai. Se não perder a fé em Deus, sai. Jó é exemplo de perseverança, Jó é exemplo de paciência. Tiago fala sobre Jó. Tem um versículo de Tiago que ele fala, e ele fala forte sobre Jó. Tiago 5,11. Lê alto aí. E eis que por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o quê? Vistes o quê? Que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha para mim, por favor. Jó é um exemplo do que Deus faz quando você não perde a fé nos momentos difíceis. Tá bom, o diabo falou, a situação falou, a mulher de Jó falou, e ele queria ouvir a voz de quem? De Deus, e por um tempo Deus não falou. E é muito difícil quando Deus não fala. É muito difícil quando Deus está em silêncio, porque é nesse silêncio de Deus que o diabo grita. É nesse silêncio de Deus que o diabo usa tudo e todos que pode para abalar nossa fé. É difícil nesse silêncio, mas ele se manteve na fé. Foi difícil para ele, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que seu Deus está vivo? Diga: eu sei que meu Deus está vivo e vai me ajudar. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Jó, ele não conhecia Deus, ele tinha fé em Deus, e Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Deus sabia que aquela dificuldade ia levar Jó para conhecer Deus, e o próprio Jó
falou: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Deus às vezes permite situações para você conhecer Deus, para você se voltar para Ele, para você depender dEle. Entenda, por favor, ainda tinha um plano de Deus. Se você continuar lendo a história de Jó, foram momentos dificílimos, porque ele ficou muito doente, ele ficou muito mal, ele viu tudo indo por água abaixo. É difícil, porque todo mundo se afasta. Mas tem um capítulo de Jó que eu gosto tanto, é o capítulo 42, é o final. Como no final Deus abençoa, como no final Deus vai mostrar que é com você, como no final dessa prova, dessa luta, dessa guerra, Deus vai mostrar que é contigo. Entenda, por favor, teve momentos que o diabo estava vindo com tudo. Deus não estava falando, Jó não estava entendendo. Talvez você não esteja entendendo. Você está no meio entre Deus e o diabo, um ataque de tudo que é lado. Mas na vida de quem é de Deus, o diabo só faz o que Deus permite. Amém? O diabo não pode fazer o que ele quer. Deus disse: olha, isso aqui você pode fazer, mais do que isso não, você tem limites. Deus estava mostrando como é o ataque do diabo. Deus estava mostrando que o poder e toda a autoridade está com Deus. Deus estava mostrando a guerra espiritual, e que no final, confiando em Deus, não importa o que você já perdeu, Deus te dá melhor. Deus estava permitindo, porque Deus queria abençoar Jó mais do que ele já tinha abençoado. Você já pode ter sido muito abençoado por Deus, mas eu creio que Ele quer te abençoar mais. Agora vamos para o capítulo 42, versículo 11, vamos lá. Vamos primeiro para o versículo 1. Vamos terminar, Jó 42, 1. Jó 42, 1, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei, não é sinto não, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Olha aqui para mim, na Bíblia atualizada diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tem plano, tudo aquilo fazia parte do plano. Nós já pregamos aqui sobre o plano. Quando você crê no plano de Deus, você pode estar enfrentando os momentos mais difíceis, que você sabe que vai passar, que Deus sabe o que está fazendo e permitindo. Tem os planos. Já disse, eu bem sei que os teus propósitos, teus planos não podem ser frustrados. No final vai dar certo. Agora veja o versículo 11. Veja o versículo 11, diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de quê? Olha quanta gente apareceu. E veio familiares, e veio amigos, e veio conhecidos, mas na hora da dor apareceu quem? Ninguém. É difícil ficar sozinho, é difícil ver todo mundo sumir, mas quando você vencer, eles aparecem de novo, e você vai vencer, amém? E você vai se levantar de novo. Diga, eu vou me levantar. Você crê nisso? Agora vá para o 12. Agora olha que gostoso ler isso. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. Deus deu tudo em quê? Em dobro. Olha para mim, por favor. Por que Deus não deu 20 filhos? Porque Jó não tinha perdido os 10 filhos. Os filhos de Jó estavam com Deus. Quando você tem familiares que morrem salvos, você não perdeu eles, eles estão melhor do que nós, eles estão com Deus, amém? Agora, olha que bacana, versículo 16. E depois disto, viveu Jó quantos anos? 140 anos, e viu quem?
a seus filhos e aos filhos de seus filhos e até a 4ª geração. Então morreu Jó como velho e farto de dias. Olha para mim, viu filhos, viu netos, bisnetos, e foi vendo as gerações. 140 anos ele viveu mais, e Deus deu tudo em dobro, e voltou a ser respeitado, e voltou a ter credibilidade, e voltou a mostrar Deus na vida dele, porque ele não deixou o diabo roubar a fé dele. Ele não deixou. Ele viu todo mundo sumir, mas Deus não sumiu. Ele viu todo mundo desaparecer, mas Deus continuou com ele, sustentando ele, dando força para ele. Gemeu, chorou, sentiu uma dor terrível, mas o último capítulo é o melhor de todos, porque no final Deus honra. Você vai ver o final que Deus vai dar para você. Se você não perder sua fé, se você confiar em Deus, você vai ver o final que Deus vai dar para você. O primeiro estado seu não é nada diante do que Deus ainda vai te abençoar. Fique em pé e diga: Deus vai me abençoar mais do que já me abençoou. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.